Boa tarde a todos, boa tarde a todos os corretores e corretoras de imóveis, a todo mundo que acompanha essa webinar, em especial essa Semana da Integridade promovida pelo CRESTF. A gente tem o prazer hoje de estar conversando, né, aqui com dois participantes especiais dessa webinar. Primeiramente, a semana, a gente frisa que é uma semana especial porque é a nossa primeira Semana da Integridade, né? E justamente lançando o selo de integridade do CRESTF, é um selo que busca fomentar, desenvolver toda essa parte da cultura de integridade para o mercado imobiliário, né? E o propósito dessa semana e de todas essas webinars que a gente está fazendo é justamente mostrar para o mercado imobiliário, introduzir o tema da integridade, mostrar os passos para uma estruturação de um programa de integridade, as iniciativas de fomento, que é o que a gente vai estar abordando aqui hoje. Então, sem muitas delongas, eu já vou apresentar aqui os participantes. A gente está com a presença aí ilustre do Auditor Federal de Finanças e Controle, né? Isso, da CGU, é o Kenny Taniguchi, não sei se eu falei certo o nome, mas está hoje nos dando a honra aí de participar da nossa webinar. Vai falar um pouquinho para a gente sobre as iniciativas de fomento, né? Justamente no que diz respeito à integridade, vai usar como exemplo o selo de sucesso já há 10 anos da CGU, que é o Proética, que abarca aí todas as empresas, sem segmentar aí por setor de atuação. E também temos a presença ilustre aí da nossa assessora jurídica do CRESTF, que ajudou na construção do selo de integridade do CRESTF, a doutora Iana Abrantes, que vai estar batendo um papo aí com a gente também sobre o tema. Então, já vou passar para você, Kenny, você já vai fazendo a apresentação, explicando aí sobre essas iniciativas, para a gente estar dando sequência aí para a nossa webinar. Boa tarde. Perfeito. Boa tarde, doutor Tiago, boa tarde, doutora Iane, a todos que estão nos acompanhando. Nesse cenário de pandemia, eu espero que estejam todos bem, com saúde. Bom, meu nome é Kenny Taniguchi, como o Tiago já mencionou, eu sou auditor lá da CGU. Atualmente eu trabalho na Coordenação Geral de Integridade Privada, né, que é quem cuida especificamente das avaliações do Proética, não só das avaliações de programa de integridade no contexto do Proética, mas também, né, a gente faz avaliações de integridade tanto no contexto de celebrações de acordo de leniência, né, quanto no monitoramento dos acordos, né. Eu vou tomar a liberdade de iniciar uma apresentação aqui, Tiago. Peço só que vocês me confirmem se está aparecendo para vocês. Só um segundo. Foi? Foi, está aparecendo, tudo ok. Perfeito. A gente não é muito acostumado a usar o Zoom, é bom testar. Bom, eu vou começar, né, dando primeiramente os parabéns pelo evento, pela Semana de Integridade e também pelo selo. É muito gratificante a gente ver novas iniciativas surgindo nessa área, né? E, bom, a minha missão hoje aqui é falar um pouco sobre o Proética, sobre a nossa principal instrumento de fomento à integridade. E eu acho que não tem forma melhor de falar sobre o Proética do que contar um pouco da história dele. Só deixa eu mudar uma tela aqui para mim. Pronto. Bom, a gente gosta muito de falar um pouco da história do Proética, porque ela, de uma forma ou de outra, ela se mistura com o histórico recente de iniciativas de fomento à integridade, né? O Proética, ele surge em 2010 como uma parceria com o Instituto Ethos, que também eles são parceiros de vocês, no selo de vocês, né? E ele surge num contexto muito diferente do que a gente vê atualmente, né? Ele é iniciado muito por uma tendência no mercado internacional de promover a integridade no setor privado, né? Antigamente a gente ainda via muito o Estado com esse poder de sancionar, né? De multar empresas que praticavam atos de corrupção. E nesse cenário de 2010 já começavam iniciativas de fomentar a integridade, né? De premiar empresas que aplicavam programas de integridade ou implementavam medidas para mitigar riscos de corrupção.
E nesse cenário, o contexto era muito diferente, né? Em 2010, quando o Proética surgiu, que na verdade era denominado Cadastro Proética, as empresas que aplicavam o programa eram muito diferentes das atuais, né? Naquele momento, as empresas que buscavam o cadastro Proética, normalmente empresas que já eram fortemente reguladas, de setores como de energia, financeiro, ou empresas multinacionais que possuem atividades no Brasil e que, de certa forma, já eram obrigadas a implementar programas de integridade muito por conta das obrigações da SPA, né? E um pouco depois disso, né, de algumas edições do Proética, lá em 2014 a gente tem a nossa primeira grande reestruturação do programa, com o advento da lei, né, anticorrupção. A gente foi obrigado a alterar a forma de avaliação para se tornar mais aderente, né, à lei e ao decreto 8.420, né, especialmente ao artigo 42. Então, a gente adaptou a nossa forma de avaliação para ficar aderente aos parâmetros de integridade que o decreto exigia, né? E é importante salientar, a gente vivia um contexto também muito diferente do atual em 2014, né? Não somente por conta da lei, mas, sobretudo, por conta da Operação Lava Jato. Em 2014, eu ainda não estava na Secretaria de Transparência, né, e Prevenção à Corrupção, já estava na CGU. Não participei desse movimento, mas o nosso coordenador, né, o Thiago Smarzaro, ele sempre relata que era muito comum a CGU fazer palestras, por exemplo, ou apresentar o Proética em alguns eventos e muitas pessoas questionarem, falando qual o sentido de eu investir meu dinheiro em programas de integridade, dado que corrupção é um problema do governo, né? Então, ainda existia essa visão muito arraigada de que corrupção era um problema único, exclusivo do governo. E a Operação Lava Jato ela foi fundamental para revelar ao país que grandes empresas estavam sim envolvidas em esquemas de corrupção e eram fortemente beneficiadas por esses esquemas. E a partir daí a gente consegue ver um movimento do mercado em busca de informações, em busca do próprio Proética e da CGU para saber o que era um programa de integridade, quais eram os benefícios de ter um programa de integridade, quais eram as medidas que eles podiam aplicar para combater a corrupção, né? E é interessante que a partir desse momento a gente começa a ver um crescimento exponencial na busca das empresas pelo Proética, né? E nessas próximas edições, depois de 2014, né, 15, 16 e 17, a gente vê esse número crescendo absurdamente. O próximo slide eu vou até mostrar um pouco desses números para vocês. E esse número foi uma das coisas que nos motivou a segunda reestruturação do Proética, né? Nessa época ele já era denominado empresa Proética, já tinha, além do Ethos, já tinha outros parceiros, né? Que depois eu posso citar o nome de alguns, mas CNI, Sebrae, Febraban, outras empresas que trouxeram um pouco mais agregaram valor para o Proética e deram mais legitimidade também à nossa premiação. Mas a grande mudança que eu acredito que ocorreu nesse período foi a questão do nosso trabalho ficar engargalado, né? A quantidade de empresas era muito grande para a quantidade de auditores que participavam das avaliações. E, como o Thiago também sempre fala, a gente trata as empresas que participam do Proética com muito respeito, né? A gente sabe o esforço hercúleo que eles fazem para não somente implementar um programa de integridade, que a gente sabe que é extremamente trabalhoso, mas todo o processo de convencimento dos membros da alta direção, das pessoas envolvidas no programa, e também o trabalho que é criar evidências para participar do Proética, né? A gente sabe que não é fácil anexar aquele tanto de evidências, preencher aquele tanto de formulários, então a forma de valorar esses trabalhos sim fazendo uma avaliação muito respeitosa e delicada dos itens. A gente realmente avalia todos os documentos que eles mandam e em algum momento isso podia ficar prejudicado fazendo tudo isso em um ano, né? Então a gente mudou o Proética, ele virou bianual. Um outro fato relevante que a gente percebeu nessa alteração do Proética anual para bianual
é que algumas recomendações que a gente fazia antes começaram a surtir efeito, né? A gente sabe que a implementação de um programa é um processo, às vezes, lento, e em um período de 1 ano, às vezes, não era possível a gente ver aquelas recomendações reverberando dentro do plano. Então, a partir do momento que a gente tornou o programa bianual, a gente conseguiu ver com mais frequência os reflexos das nossas recomendações para as empresas, né? E seguindo a linha do tempo, em 2018, 2019 foi a nossa primeira edição bianual. Ela teve também uma alteração, muito nesse sentido de tornar a avaliação também mais objetiva. Antes a gente fazia alguns relatórios, os auditores escreviam textos, e agora a avaliação é mais objetiva no sentido de que existem itens que a empresa deve comprovar e a gente avalia se aquele item foi cumprido ou não, né? E essa própria planilha de avaliação que a gente criou para essa edição, ela vira o relatório que a empresa recebe no final, né? Eu vou falar um pouco mais sobre esse relatório lá na frente, mas essa foi a grande mudança assim que a gente enxerga na edição 2018-2019 do Proética. A edição 2020, ela não poderia ser diferente, né? A gente também trouxe algumas inovações para as empresas, mas eu vou detalhar um pouco mais sobre as inovações um pouco mais à frente. Aqui eu trago também justamente os dados que eu estava comentando agora, né, da evolução em números do Proética. A gente não tem dados ainda de 2010, até porque a avaliação era muito distinta. Então, a gente normalmente junta os dados de 2015 para cá para mostrar essa evolução. E você vê, assim, eu não sei se é possível ver com detalhes a apresentação, mas da esquerda para a direita, as barras significam as empresas que solicitaram acesso, que finalizaram de fato o questionário, o preenchimento do questionário, as empresas que foram avaliadas e as empresas que foram de fato aprovadas, né? A gente percebe que de 2015 para 2016 o número de empresas que solicitaram acesso dobrou, mais que dobrou, na verdade, né? E 2016 para 2017 também, né? Então, observando essa tendência, a gente viu, a gente precisa fazer alguma coisa, porque em algum momento a gente não vai dar conta da demanda. E foi quando a gente mudou a questão do questionário e implementou algumas mudanças que eu também vou comentar mais à frente. A gente consegue perceber, por exemplo, né, uma dessas mudanças que eu estou falando, faz referência à questão da admissibilidade do processo, né? Em algum momento vocês vão enfrentar isso também. Espero que a procura pelo selo de vocês seja tão grande assim que vocês tenham que adotar algumas medidas para selecionar mesmo as empresas que precisam ser, que têm potencial para ser avaliada, né? Porque vocês vão perceber que, por exemplo, o nosso questionário ele é muito extenso. Então, essa diferença por exemplo, de empresas que solicitaram acesso para empresas que finalizaram o questionário, você pode ver que ela é gigantesca. Às vezes chega a ser o dobro de empresas. Porque muitas empresas começam a preencher o formulário e em algum momento elas percebem que elas não têm evidência suficiente para concluí-lo. Então, nesse sentido, a gente entende também que o próprio formulário de avaliação que a empresa preenche, ele é também um instrumento de fomento, né? E a gente vem aprimorando esse formulário ao longo do tempo, ao longo dos anos, e esse ano ele está muito mais detalhado. Né? As empresas que participaram da última edição vão ver uma grande mudança neles. Então, a gente percebe que, por exemplo, de 2017 para 2018, o número de empresas que solicitaram acesso é quase o mesmo tanto. O que conseguiu finalizar o questionário já aumentou um pouco, né? Porém, as empresas que realmente foram avaliadas diminuíram. E isso a gente avaliou, a gente percebeu que foi muito impacto de uma mudança que a gente teve na nossa admissibilidade. Um dos critérios a nossa admissibilidade, assim como de vocês devem ter também algumas informações relativas a se a empresa ela consta em cadastro de empresas inidôneas e suspensas, né, como SEIS, CNEP, CEPIM, se ela apresenta certidões de regularidade fiscal trabalhista, se ela é signatária, né, do Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção promovido pelo Instituto Etos, e se ela está ou não respondendo a algum par e participando de negociações e celebrações de acordo de leniência. Esses eram basicamente os requisitos de admissibilidade que a gente tinha no passado. E em 2018, a gente começou a colocar também alguns critérios relativos ao próprio programa de integridade, né? Então,
Nessa fase, a gente começou a ver, por exemplo, se a empresa já possuía um código de ética em português publicado na internet, se ela possuía um canal de denúncia que era possível acessar em português. É importante também que muitas empresas que se aplicam por ética são multinacionais, às vezes elas não têm o canal em português, então isso era importante. Se ela existir, se possui, por exemplo, uma área responsável pelo programa de integridade formalizado dentro da empresa, e mais alguns critérios, e isso a gente percebeu que derrubou algumas empresas no começo ainda, então antes mesmo da gente fazer a avaliação, né? Porém, a gente percebeu que a qualidade das empresas avaliadas aumentou, e a prova disso é que o número de aprovadas aumentou também, né? Passou de 23 para 26 aprovadas em 2018. Nesse slide aqui a gente mostra basicamente o grande filtro que é a nossa avaliação, né? Então, nessa edição de 2018-2019, foram 373 empresas solicitando acesso ao sistema. 222 empresas apenas conseguiram concluir o questionário, né? E 152 empresas foram de fato avaliadas. Dessas avaliadas, 26 saíram como aprovadas e hoje estão dentro da lista de empresas aprovadas da edição. A gente coloca essa observação aqui também, né, que 62 empresas recorreram da avaliação inicial. Eu não tenho esse dado aqui, mas, salvo engano, dessas 62 empresas, 2 recorreram, né, a gente avaliou o recurso, a gente deu a pontuação e elas passaram de não aprovadas para aprovadas. Tá? Mas um dado que eu acho importante a gente compartilhar aqui é que lá em 2010, ainda no comecinho do Proética, era natural que a maioria das empresas que participavam das edições eram concentradas basicamente no Sudeste e no Centro-Oeste do país, né? Nessa última edição, a gente começou a ver outras empresas de outras áreas surgindo, né? De outras regiões. Inclusive, tivemos a felicidade de ter a primeira empresa do norte do país aprovada nessa última edição. Então, a gente vê que é uma tendência, né, de outras empresas de outras áreas, de outras regiões do país se interessando pelo tema, e isso é muito gratificante para a gente. A gente, de forma ou de outra, espera que outros selos, como, né, o de vocês, possam incentivar cada vez mais essas empresas a buscarem outros selos, outros desafios, né, e cada vez mais implementarem essas medidas de integridade e que a gente tanto preza, né. Aqui é o mesmo dado, né, mas voltado mais para as empresas vencedoras, ainda, obviamente, São Paulo, que é o coração das empresas, né, do país, ainda está na liderança aí de empresas aprovadas, mas a gente já tem algumas, inclusive 2 aqui no Distrito Federal, e uma delas, inclusive, é uma microempresa, né? Isso é importante também para a gente. Então, prova que as microempresas têm condições de implementar programas de integridade efetivos, eficazes e que passam pelos nossos critérios de avaliação, sim, né? Aqui mais alguns dados, né, mais relacionado ao porte, exatamente sobre isso, né? A gente teve ainda muito incipiente a procura de micro e pequenas empresas. A gente vê que esse número tem crescido, né? Na última edição, 8% das empresas eram micro e pequenas empresas. É um motivo de felicidade, mas a gente sabe que o desafio ainda é muito grande. A gente sabe que a grande maioria dos CNPJs do país são de micro e pequenas empresas, né? Se não me engano, são mais de 10 milhões de CNPJs associadas a micro e pequena empresa. Então, esses 8% dessas 222 empresas que a gente avaliou ainda é muito pequeno e a gente espera que no futuro esse cenário se inverta, né? Seguindo aqui com alguns dados, esse dado aqui também é legal, eu gosto muito de mostrar porque indica um aumento na procura de outras empresas pelo Proética, né? A gente sabe que a premiação de uma empresa acaba reverberando dentro do setor dela, e isso vai fatalmente acontecer com vocês. E, nesse sentido, novas empresas que tomaram conhecimento que outras foram premiadas acabam buscando Proética, e a gente teve um aumento aí de 20% na quantidade de novas empresas, né? A maioria
são empresas que já eram empresas proéticas e continuam buscando, empresas que ainda não são empresas proéticas, mas continuam tentando e tentando aperfeiçoar seu programa de integridade a cada ano, e a gente espera também que esse número cada vez aumente mais. Vou falar agora um pouco sobre a estrutura de avaliação, né? Uma parte um pouco mais técnica, digamos assim. Eu não vou me estender muito sobre isso, porque nessa edição especificamente a gente vai avaliar mais de 260 itens, né? Então seria impossível a gente falar de todos eles aqui, mas eu vou passar um pouco só pelas áreas que a gente avalia e talvez mencionando alguns itens que a gente normalmente avalia dentro dessas áreas. Na literatura, há diferentes divisões dessas áreas, né? Alguns colocam 10 pilares, 8 pilares, 6 pilares dentro de um programa de integridade. A gente juntou isso em 6 grandes áreas, e a primeira área não podia ser diferente, né? É o famoso tone at the top, que é o comprometimento da alta direção. É a primeira área que a gente avalia, e essa área ela é subdividida, né, em 2 outros itens, ou 2 subgrupos, digamos assim, né, que é o compromisso da empresa e da alta direção com o programa de integridade e a área responsável pelo programa de integridade. Então, nessa área, a gente avalia, de fato, o apoio da alta direção, né, e da própria empresa, de uma forma institucional, né, no apoio ao programa. Então, a gente avalia se existe comprometimento em ações de comunicação, se existe uma supervisão nas ações da área de integridade, né, pelos membros da alta direção, e também como é que é estruturada a área de compliance dentro da empresa, né, se ela é formalmente instituída, se ela tem as garantias para acessar os documentos que ela precisa acessar, se ela tem uma estrutura formal de reporte para a alta direção. Então, esses são alguns itens dessa área, né? A segunda área que a gente avalia, que é essa área de políticas e procedimentos, ela é a maior das áreas avaliada dentro do Proética, né? Ela é disparada a área que tem mais itens, e não poderia ser muito diferente disso, porque é nela que nós vamos avaliar a parte documental, né? Se existe um código de ética, o que tem nesse código de ética, né? A gente vai avaliar vários itens dentro do código de ética. Se existem políticas e procedimentos relacionados à prevenção de conflitos de interesse, se existem orientações para a participação de licitações para aquelas empresas que licitam e contratam com a administração pública, se existe uma política de doações e patrocínio. E também, dentro dessa área, a gente avalia a parte de relacionamento com o parceiro de negócio, né? O due diligence de terceiros, né? E a terceira área, que é dentro da área 2, que é a parte de doações, ou de controle interno e externo, né? Então, a gente vai ver se existe uma área de auditoria interna dentro da empresa, se ela é submetida a algum tipo de auditoria externa, se existe controle de fluxo de pagamento, se existe algum mecanismo de identificação de red flag de pagamento. Então, uns detalhes que talvez sejam muito estritos nesse momento, né? E talvez o selo de vocês seja um pouco menos criterioso, e eu acho que deve ser. Esses critérios que eu estou levantando aqui para vocês não foram sempre assim, né? A gente vem aumentando o sarrafo a cada ano, e esse ano especial, eu vou falar um pouco sobre isso, a gente vai aumentar ainda mais o sarrafo em relação à parte de análise de risco, né? Mas eu vou chegar a isso lá na frente. E a área 3 é a área de comunicação e treinamento, né? Como o próprio título da área fala, ela só tem 2 áreas. Então, dentro da parte de comunicação, a gente vai ver as ações tanto do planejamento das ações de comunicação, quanto as próprias ações, né? Periodicidade, que é um responsável, qual que é o público-alvo dessas comunicações. E na parte de treinamento é a mesma coisa, periodicidade, quais são as áreas que são treinadas, quais são os setores da empresa que são treinados, o porquê da empresa treinar nesses setores, né? Quais são os temas dos treinamentos. Inclusive, nessa nova edição,
A gente está associando, inclusive, a parte de treinamento com a parte de análise de risco, tem uma pergunta específica para isso, tá? E a quarta área, que trata de canais de denúncia e remediação, né? O canal de denúncia é algo muito consolidado e que a gente avalia se existe, quais são os fluxos de denúncia, se existem as garantias para os denunciantes, né? De sigilo, anonimato, não retaliação. E a parte de remediação, que também trata um pouco sobre a existência de mecanismos voltados, né, à pronta interrupção de alguma irregularidade. Se estabelece a possibilidade, por exemplo, de afastamento cautelar de um membro da alta direção que esteve envolvido em um ato de corrupção, né, e vários outros itens. A parte de análise de risco, né, que essa eu vou falar um pouco mais à frente, porque é uma área que a gente deu uma atenção especial nessa edição, né? A gente vê, né, que a análise de risco ainda é uma área muito incipiente, né? Ela precisa de evoluir um pouco mais. A gente está muito acostumado a ver grandes empresas focando muito em riscos financeiros, por exemplo, mas pouco se fala em risco de corrupção, né? E é isso que a gente quer ver lá na frente. E eu acho que esse ano a gente vai deixar isso muito claro para o mercado. E dentro da área 5 também está a parte de monitoramento, né? A gente sabe que não é importante só fazer, a gente precisa monitorar o programa de integridade para saber para onde ele está indo, né? Então, nesse sentido, a gente vai ver quais são as ações relacionadas ao monitoramento do programa, se existem KPIs específicas para monitorar o desempenho de algumas ações, né, de comunicação, de treinamento. E por fim, a área 6, que ao contrário da área 2, ela é a menor das áreas, né? A área de transparência e responsabilidade social, que embora ela seja a menor e tenha poucos itens, ela foi uma das áreas que mais eliminou empresas na última edição, né? A gente vê que, embora a transparência e responsabilidade social seja um tema que esteja sempre em voga, a gente sempre fala, né, que da importância, alguns requisitos de transparência ainda não são cumpridos pela grande maioria das empresas, né? E a gente vai falar um pouco sobre a parte de avaliação. Dentro dessas 6 áreas, para a empresa ser aprovada, ela precisa não somente ter os 70% de pontuação, mas ela precisa atingir no mínimo 40% de cada uma dessas 6 áreas. E acontece que na área de transparência, muitas empresas não conseguiram alcançar os 40%. Houve alguns casos, inclusive, que a empresa tinha pontuação para ser aprovada, mas não foi aprovada porque ela não conseguiu passar da área de transparência, né? Então, o que é uma pena, mas a gente não pode mudar esse critério, porque a gente sabe que transparência e responsabilidade social é um tema muito importante no nosso contexto de combate à corrupção. Eu vou começar a falar agora. Eu estou falando muito rápido. Tem alguma dúvida? Por favor, fique à vontade para me interromper, tá? Eu vou começar a falar agora um pouco sobre as mudanças da edição 2020, né, do Proética. E não tem como a gente falar sobre essas mudanças sem citar o relatório que a gente publicou agora em outubro. Acho que é a primeira vez que a gente faz um relatório com esse conteúdo. Foi um trabalho que começou, eu acho que em janeiro desse ano, assim, foram meses de trabalho para chegar ao que está publicado hoje, né? A gente fez uma análise tanto estatística, tanto do perfil das empresas, né? Então, muitos dos dados da apresentação que eu acabei de fazer veio desse relatório, e mais também uma análise relativa às áreas de avaliação. Então, esse relatório está trazendo uma fotografia do perfil, não das empresas brasileiras, eu diria, porque, infelizmente, o escopo que a gente avalia ainda é muito pequeno, mas um perfil das empresas que se inscrevem no Proética, né? A gente fez uma análise estatística de cada um dos itens de avaliação, mostrando quais foram os itens que foram melhor avaliados e os piores avaliados, né? Então, indicando uma tendência do que precisa ser melhorado dentro do programa de integridade na média geral. É importante a gente ressaltar, isso está descrito muito bem na parte de metodologia e escopo de avaliação, que para análise desse relatório a gente utilizou somente as empresas que foram completamente avaliadas. Como eu falei, né, há pouco, as empresas que não alcançam 40% de alguma das áreas,
elas já estão não aprovadas e a gente interrompe a avaliação. Então, a gente não avalia as demais áreas. Isso também foi uma forma da gente deixar o nosso trabalho mais objetivo, tá? Mas a gente entende que isso não traz nenhum prejuízo para a empresa, que, por exemplo, teve uma outra área de avaliação que foi muito positiva, né? Então, a gente manda esses relatórios para todas as empresas, elas avaliam, e se porventura elas não concordarem com algum critério de avaliação nosso, elas entram com recurso, a gente reavalia, e se ela alcançar a nota mínima naquela área, porventura a gente vai avaliar todas as demais, né? Então, eu gosto de dizer que acho que um grande fator de sucesso, se eu pudesse falar assim, um grande fator de sucesso do Proética foi a capacidade dele de se adaptar ao contexto, né, que o país vivia e evoluir para tornar o programa cada vez mais objetivo. Mas muitas dessas mudanças foram provocadas por fatores externos, né? Como eu falei, a mudança legal, o advento da lei, né, dos 846, a quantidade de empresas que começou a crescer substancialmente, e dessa vez não. Dessa vez a gente está olhando o Proética para dentro, né? A gente fez uma avaliação do cenário das empresas e a gente está propondo melhorias a partir do que a gente constatou, né? Então, a grande mudança que eu diria está relacionada a essas duas áreas, né? Área 5, especialmente na área 5. Na verdade, a área 4 ela teve uma mudança, na verdade, na quantidade de pontos. A gente teve que roubar um pouquinho de ponto da área 6, né? Na verdade, está errada a numeração aqui, tá? A área 6 é de transparência, eu preciso corrigir isso. Mas a gente teve que roubar um pouquinho de ponto da área de canais de denúncia e mediação, justamente porque é uma área muito mais consolidada, né? Como a pontuação do Proética é fechada, né, em 100 pontos a gente teve que pegar o ponto de uma área para redistribuir. Isso foi necessário porque a quantidade de itens na parte de análise de risco aumentou bastante, né? E, como eu falei, a gente não espera, mas a gente imagina que talvez a área de análise de risco agora seja o calcanhar de Aquiles de algumas empresas, como foi a área de transparência antes. E a gente não espera isso, que obviamente a gente espera que todas as empresas consigam preencher aqueles requisitos, mas, como eu falei, a própria avaliação é uma forma de fomentar. A gente está mostrando para o mercado o que a gente espera. O relatório fica muito claro isso. A gente viu que muitas mudanças ainda são necessárias na análise de risco. A gente entende também que ela é uma área muito importante porque ela é base para várias outras áreas dentro do programa de integridade. E foi nesse ponto que eu citei, por exemplo, a parte de treinamento, né? Eu não sei se será possível ver isso já nessa próxima edição, mas a gente espera muito que um dia a gente consiga analisar um programa de integridade como um todo e ver uma empresa fazendo uma avaliação de risco, identificando um risco de corrupção, por exemplo, que os seus parceiros de negócios são riscos de corrupção para a empresa e que ela identifique que um treinamento específico para terceiro seja uma forma de mitigar aquele risco, entende? Então, a gente não quer o treinamento por treinar. A gente quer que aquele treinamento ele enderece algum tipo de risco dentro do programa de integridade da empresa, né? E esses requisitos, né, de avaliação eles já estão públicos. Não somente as empresas que estão se inscrevendo têm acesso a isso, então, quem tiver interesse pode acessar, eu vou deixar o link no final da apresentação, né, mas quem quiser acessar agora é www.cgu.gov.br/proética. Lá todas essas documentações, inclusive o relatório está disponível, e o formulário de avaliação está disponível, e também um guia de preenchimento das empresas, que eu acho que ele também é um instrumento muito rico, porque ele não apenas mostra quais são os itens que a gente avalia, mas ela também indica quais são as evidências que a gente espera encontrar dentro daqueles itens, né? Uma outra novidade que a gente traz nessa edição do Proética é a questão da pontuação extra, né? A gente sabe que o país enfrenta um cenário ímpar, né? Que de uma forma ou de outra a pandemia prejudicou o trabalho de todas as empresas
e mesmo assim muitas empresas têm contribuído de uma forma até heróica, né, mostrando seu papel social no enfrentamento da pandemia, né, por meio de doações, por meio de auxílio. E a gente achou que era mais que merecido premiar essas empresas que estão, de alguma forma, auxiliando no combate, né, à pandemia. Obviamente, não basta somente a empresa doar, né, ela vai ter que comprovar que essas doações elas foram feitas de uma forma transparente, né, que elas monitoraram essas doações e vão ter que comprovar isso também para conseguir esses 3 pontos. E, por fim, eu acho que o questionário ele está agora mais detalhado. Para as empresas que participaram da última edição, eles vão perceber de forma notória essa diferença. Antes, o formulário que eles preenchiam dentro do sistema era um pouco diferente da planilha que a gente avaliava. Os itens da planilha de avaliação eles não possuíam uma correlação única com os itens do formulário, né? As perguntas do formulário às vezes eram um pouco mais amplas e dentro das evidências que eles mostravam a gente procurava aqueles itens da planilha de avaliação. Agora não. Agora a correlação é quase que idêntica entre os itens da planilha de avaliação e do formulário, com exceção de alguns itens que a gente precisa avaliar o programa como um todo, né? E esses itens não poderiam ter essa correlação direta, né? Outra mudança também é que agora o formulário ele traz esse tipo de questão sim ou não. Antes não, a empresa começava a preencher várias evidências e falando o que tinha. Agora não, a empresa vai ter que informar se tem ou não, e a partir do momento que ela informa que tem ou não, ela começa a anexar os documentos que evidenciam aquele critério de avaliação. Era só isso. Aqui eu já falei um pouco desses requisitos lá no começo, né, que são os requisitos de habilitação da empresa. Certamente vocês também têm algo parecido, né, e que é basicamente, né, responder todos os questionários dentro do prazo, né, a gente tem um prazo limite, comprovar, né, por meio das evidências, apresentar essas certidões, né, de regularidade fiscal, participar do pacto empresarial, né, pela integridade do Instituto Etos, possui um código de ética, né, publicado em português, não constar nos cadastros, né, SNAP ou CEPIM 6, e também importante, né, para a gente que é da CGU, é muito importante que ela não esteja participando nem da celebração, nem do monitoramento de acordos de leniência ou respondendo por algum processo administrativo de responsabilização, né, eles que tratam lá a lei 12.846. Aqui é só uma divisão, também já passei um pouco por isso, né? A área de comprometimento da alta direção, ela tem 25 pontos. A parte de políticas e procedimentos também tem 25 pontos. A parte de comunicação e treinamento, 15 pontos. Canais de denúncia também 15. E a grande mudança nesse ano também é que antes a análise de risco e monitoramento tinha 10 pontos e agora ela tem 15 pontos. E a parte de transparência e responsabilidade social, 5. E o cálculo da avaliação, né, como eu também já mencionei antes, a empresa, para ser aprovada, ela precisa ter, no mínimo, 40 pontos em cada uma dessas áreas e, no total, alcançar essa pontuação de 70 pontos. Aqui é só um exemplo de como a planilha é apresentada no final para a empresa, né? Então, a gente tem aqui a área de avaliação, os grupos, né, que eu mencionei em cada uma das áreas, e aqui são os itens avaliados. Aqui tem a pontuação de cada item, a gente mostra se a empresa, né, o auditor, na hora que avalia, ele coloca se a empresa atendeu ou não as medidas de implementação, qual foi a evidência que a gente utilizou, né, para comprovar aquele item, e uma observação. Normalmente, no geral, sempre que a empresa ela não é avaliada naquele item, a gente coloca a motivação para não ter recebido o ponto, né, e uma recomendação, que a gente também deixa uma indicação, né, que essa planilha ela foi elaborada com base no manual de avaliação de programa de integridade impar da CGU. Esse manual também está disponível, tá, na página da CGU. Eu convido a todos, não somente as empresas, a darem uma lida nessas documentações, né? Ela é muito rica,
não somente para quem pretende ingressar no Proética ou em outro selo, mas para todos, eu acho que tem interesse no tema de integridade. Tem bastante material, a gente tem uma coleção inteira de integridade lá dentro. A gente gosta de falar sempre, né, que, embora seja uma planilha de avaliação, o Proética ele não é um checklist, né? A empresa ela preenche um formulário gigantesco de análise de perfil, isso não é à toa. Então, todas as avaliações elas são feitas em cima do perfil da empresa. Então, a planilha é adaptada para isso. Então, por exemplo, se a empresa coloca no formulário de perfil dela que ela não contrata com a administração pública, não tem por que a gente cobrar um treinamento nessa área, né? Não tem por que existir uma política, um procedimento específico para essa área. Então, a gente gosta muito de ressaltar isso, né? Que a avaliação do Proética não é um checklist. E a gente coloca também aqui um exemplo de como é que a gente coloca as observações e as recomendações. Então, todas as recomendações que a gente faz para a empresa também estão nesse campo de observação, né? Então, aqui é um exemplo, né, da área 2, que o auditor recomendou que era importante, era provavelmente uma empresa que tinha sede em várias localidades do país, e que ele recomendou que existisse pelo menos um representante da área de compliance, né, em cada uma unidade regional. Aproveitar para fazer o merchan do Proética, né? As nossas inscrições começaram no dia 26 do mês passado. Eu gostaria muito de convidar as outras empresas a se inscreverem. O processo de inscrição é relativamente simples. A empresa ela tem que entrar nessa página que eu mencionei agora, né, cgu.gov.br/proética. Lá embaixo vai ter um formulário onde ela faz a solicitação de acesso. Ela vai preencher alguns dados, que é um representante, se ele tem poderes legais para representar a empresa, um estatuto da empresa e algumas informações de contato. Logo depois que a gente avalia esses documentos, a gente já encaminha um login e a senha para eles entrarem no sistema do Proética propriamente dito. E daí eles começam a preencher tanto o formulário de perfil como o questionário de avaliação, né? Depois que esses dados são enviados, a gente vai passar por aquela fase de admissibilidade, que eu mencionei há pouco, e as empresas admitidas começam a ser avaliadas, né? Ao final dessa avaliação, a gente submete todas as avaliações, né, ao comitê do Proética, que é justamente para isso, né? A ideia é dar maior legitimidade ao processo, e também abre-se o prazo para recurso das empresas. Então, as empresas entram com recurso, a gente reavalia, né, as empresas que entraram com recurso, e, por fim, no resultado final, a gente submete novamente ao comitê para, então, colocar as aprovadas na lista de empresas aprovadas. E depois a gente faz, obviamente, uma premiação, um evento de premiação para as empresas, né? Antes disso, ainda na fase de processo de avaliação, eu acho que é importante ressaltar que toda avaliação ela é feita por, no mínimo, 2 auditores, né? Não é só um auditor que passa. Toda avaliação ela é revisada por um segundo auditor. Atualmente, na última edição, a gente contou com a ajuda de 30 auditores exclusivos para isso, né? E a gente tem a expectativa de que esse número aumente, porque a gente sabe que a próxima edição deve ter mais empresas também, né? E aqui é sempre importante ressaltar quais são os benefícios da empresa, né? Além do reconhecimento público, né, que a empresa tem, que eu acho que é uma das maiores ganhos, que é o ganho de imagem que a empresa tem. Ela ganha essa questão de publicidade positiva, né, para a empresa. Ela vai poder usar a marca Proética junto com a logomarca dela, e de uma forma ou de outra, ela tem uma avaliação gratuita do programa de integridade dela. A gente sempre fala, a gente sempre frisa que o Proética ela não é uma certificação, né? É importante deixar isso muito claro, não é uma auditoria, mas de uma forma ou de outra a gente faz uma avaliação da empresa de uma forma muito detalhada, de uma forma muito séria, né? E aqui estão as datas, né, do cronograma para esta edição de 2020-21. Como falei, as inscrições abriram em outubro, se encerram no dia 29 de janeiro. O mês de fevereiro é basicamente para a parte de admissibilidade,
e de março a agosto a gente começa a avaliação propriamente dita, né? Em setembro será a fase recursal e em novembro a divulgação das empresas Proética. Em dezembro, se tudo der certo, no dia 9 de dezembro a gente vai ter o evento de premiação das empresas, né? Eu falei que tem alguns exemplos, né, da própria página da CGU, né, que é onde tem o formulário de solicitação de acesso, que é o primeiro passo. Depois a empresa vai vir aqui para acessar o sistema e começar a preencher, né? É sempre bom ressaltar isso aqui também, né, que as empresas que estão como empresas aprovadas, elas têm alguns compromissos, né, assumidos para manter a marca. Então, ela tem que continuar o investimento dela em medidas de promoção, da ética de prevenção à corrupção. É importante que ela divulgue a marca do Proética, que evite, obviamente, situações que possam gerar dúvidas sobre o comprometimento com a ética e a integridade, né? A gente, de fato, monitora as empresas, tá? Todas as empresas que são aprovadas são constantemente monitoradas em notícias, e sempre que uma notícia surge, a gente questiona a empresa e submete ao comitê, tá? E outra coisa é participar de ações de fomento à integridade junto a outras empresas. A gente sempre espera que as aprovadas façam isso, como eu falei, a gente espera que essa aprovação reverbere no mercado e induza outras empresas a procurar também o Proética. Para quem quiser saber mais também, né, todos os dados estão aqui nesse link, todas as documentações, o regulamento, estatísticas, relatórios anteriores, tem muita informação, não só para quem gosta, quem quer ingressar, né, mas quem gosta do assunto de integridade. E também tem um link aqui para o relatório que eu mencionei há pouco. E eu acho que aqui eu encerro, não sei se eu falei muito, se eu falei muito rápido, que eu encerro a minha apresentação. Doutor Tiago, doutora Iane, fiquem à vontade para Não, fazer... excelente, Kenny. Literalmente é fantástico o trabalho do Proética, a gente pode ver. E não à toa ele é o norte, né? A gente entende assim, é o norte de todos esses outros selos, né, que estão surgindo aí. Que a gente tem conhecimento hoje do próprio Ministério da Agricultura, do Ministério da Infraestrutura, né? Uhum. E a gente vem a reboque aí no CREST-DF lançando agora o nosso selo de integridade também, que é basicamente a mesma estrutura, né, lá do Ministério da Agricultura, e acompanhando esse trabalho de vocês. Então, assim, é um selo que vocês, uma premiação que vocês fazem que é fundamental para o mercado e já há muito tempo, né? Eu acho que o mais curioso e o mais desafiador aí que vocês enfrentaram, você começou com a sua fala, né, abordando isso, é justamente o fato de vocês terem começado com esse trabalho numa época em que isso o pessoal nem se falava, não entendia o que era, e hoje a gente vê o resultado disso, né? Aqueles números que você apresentou ali são impressionantes, né? De um determinado ano para o outro, como que isso alavancou de uma maneira tal. Ou seja, a gente vê que isso tem receptividade no mercado, né? As empresas elas começam a entender e começam a buscar e principalmente saber que não tem como ficar de fora desse movimento de integridade, né? Senão é simplesmente a morte da empresa aí. Mas eu já vou passar para a doutora Iane, para ela entrar com os tópicos dela aí e, de repente, já fazer as perguntas necessárias aí para o Kenny sobre o Proética, tentar fazer esse alinhamento entre o Proética, né, esse conceito e o nosso selo que a gente está lançando aqui também. Né, eu já adianto que o nosso selo ele não tem esse nível tão avançado assim igual o do Proética, né? Mas como é bom a gente ver um trabalho tão robusto assim e ver que pelo menos a gente está ali na mesma toada, né? O nosso tem muito mais uma pegada agora nesse início de fomento, de mostrar, ó, não importa que você não tenha nada agora, a gente está aqui justamente para incentivar você a começar, né? Esse selo do Cresce, ele nasce com esse intuito, ó, vamos começar a falar de integridade, estruturar, e aí a gente, com o passar dos anos, com, né, a receptividade do mercado com o selo, a gente vai moldando ele. Então, Iane, boa tarde, a palavra aí está com você. Boa tarde, é um prazer, né,
ouvir Dr. Kenny falando de um projeto que vem consolidar e fortalecer o mercado econômico brasileiro, né? E como a gente viu, não é uma questão setorizada, diferente do nosso selo, né? Que tem mais do selo do Cresce, que tem mais essa questão de valorizar um mercado específico. E também eu destacaria assim, duas palavras para esse momento, que é o incentivo e a consolidação, né? Não é uma prática, uma preocupação recente a integridade, né? A gente vê que o selo Proética, ele vem de 2010, está completando aí 10 anos, e para ele ter surgido em 2010, vem uma preocupação muito anterior, né? Assim, não é uma coisa que foi da noite para o dia, ou de um momento para o outro. Então, vem sendo uma preocupação realmente do governo, né, com essa questão de fortalecimento da nossa economia muito antes. Inclusive, o Brasil ele é signatário de alguns tratados que ele precisava realmente criar medidas de combate à corrupção. E a corrupção, sem dúvidas, ela acaba com qualquer economia do país, né? E ela está muito ligada com a atração de investimentos, com o desenvolvimento econômico do país. Então, não é um problema, até o Dr. Kenny falou, não é um problema só do Estado, né? Não tem nada a ver comigo o Estado que se resolva, muito pelo contrário. Ele tem a ver com cada um de nós. A gente sofre os impactos dessas condutas corruptivas, fraudulentas, a todo momento. É o dinheiro da gente que está ali, né? A arrecadação dos nossos tributos. Então, faz, sim, todo sentido a gente se preocupar, a gente, enquanto cidadão, a gente se preocupar, sim, com essas medidas governamentais e cobrar realmente que o governo, ele cobre das empresas essas medidas de integridade. E eu acho interessante que a preocupação da CGU agora é a responsabilidade social, principalmente nesse momento. É louvável, tá de parabéns, a percepção de incluir nessa avaliação essa questão da responsabilidade social, da função social das empresas. Dr. Kenny falando assim, a gente imaginando realmente o comprometimento que se tem com a integridade no mercado, né? A questão de pensar os detalhes, de pensar que não é só uma questão de repressão. Eu vou punir empresas que cometeram fraudes, que cometeram atos corruptivos, mas de chegar e fomentar uma cultura realmente, poxa, a gente está valorizando quem é íntegro, quem se compromete com a integridade, quem se compromete com o desenvolvimento sustentável. E eu queria destacar que a sustentabilidade, ela não vem só no fato, é uma sustentabilidade ambiental. Não, ela vem justamente na questão de fortalecer a economia, de tornar o mercado mais consolidado, mais seguro e mais transparente. Então, acho que essa iniciativa, o Proética, sem dúvida, acho que é o norte, né? O modelo, foi o pioneiro de todas essas premiações e vem cada vez mais fortalecendo realmente essa interação entre setor público e setor privado, que assim, um não existe sem o outro, né? A integridade no setor público não existe sem a integridade no setor privado e vice-versa. Então, é muito importante a gente aproveitar também esses espaços, e até parabenizo o CRESDF pela primeira semana, pela iniciativa, porque é importante a gente discutir, a gente levar isso a todos os lugares, a todas as dimensões, aos aspectos, enfim, tudo. Porque a gente, como eu disse, né, a gente tem muito uma visão de Lava Jato para cá, de ser algo muito recente, mas, na verdade, é uma preocupação, e acredito que do final do século passado, com mais força, com mais veemência, para cá. Então, o que eu também queria parabenizar na CGU é essa também percepção da evolução, da adaptação aos momentos, né? De compreender o que o mercado, o que o país está passando, para poder não colocar uma barreira. Aqui vocês não entram porque a gente só quer se tiver tais requisitos e tais requisitos. Isso é uma coisa imutável, que, na verdade, não é. O nosso mercado é dinâmico, e é interessante a gente perceber esse dinamismo também nessas premiações. Começar ali fomentando, com critérios menos rígidos, depois enrijecer mais um pouco, incluir outros pontos de avaliação. Isso é, sem dúvida,
assim, visionário, de uma percepção muito apurada e de um compromisso também com a integridade. E eu gostaria já de começar uma pergunta, assim, não sei se o Dr. Kênio vai poder me dizer do início do selo, da premiação Proética, mas como eu acho que talvez até Tiago compartilhe comigo desse pensamento. Como você chegar num empreendedor, num empresário, e dizer que a integridade é também intrínseca à atividade dele? E como chegar e dizer assim, olha, isso aqui é importante para você, isso aqui é lucrativo, inclusive, para você. Como a CGU, ela consegue, assim, desenvolver essa comunicação e essa interação com os empresários? Capciosa essa pergunta. Você vê que nada foi combinado, né? Porque realmente é uma pergunta muito boa. Então, Toriane, é muito difícil, de fato, você chegar no empresário e mostrar para ele o quão importante é ele assumir esse compromisso de integridade, né? Adotar um programa de integridade na empresa dele, porque, inclusive, isso tem custos. Quando a gente fala de empresas multinacionais ou, normalmente, empresas que contratam com a administração pública, isso fica um pouco mais fácil, né? Associar o nome da empresa a um ato de corrupção, por exemplo, traz um prejuízo enorme para eles, né? A gente já viu algumas empresas quebrando por conta disso, e algumas empresas que talvez não quebraram, porque o Estado também depende da empresa, como você falou, é uma relação mútua, né? Quando você traz isso para um cenário puramente privado, é muito difícil, de fato, né? O que eu falo sempre é o ganho de imagem, né? Você ser reconhecido pelos seus clientes, que você foi, por exemplo, reconhecido pelo Cresce, que você é uma empresa íntegra, que você prima por valores éticos e morais na relação com outras empresas, ou na relação com o governo, ou na relação com os seus clientes, né? E de uma forma ou de outra, toda empresa lida com o governo de uma forma ou de outra, né? Não sendo por contratações, por licitações, mas lida, né? Então, eu acredito que é muito mais a questão realmente de ganho de imagem, mostrando para o mercado que você é uma empresa comprometida com certos valores éticos e morais mesmo. Eu não sei se eu respondi. Respondeu. Acho que, assim, que a gente chama valorização da imagem, né? De agregar valor, né? Eu já vou fazer um comentário aí na emenda da pergunta da doutora Iane, que na verdade é o seguinte, né, Kênia? Eu estava até hoje de manhã conversando com o Paulo Vita, né, que ele é integrante da Febraban, e estava falando justamente sobre a estruturação de planos de integridade para pequenas e médias empresas, né? E o curioso e interessantíssimo foi que ele abordou os passos basilares, sabe? Que é para quem não tem nada. E a minha pergunta era justamente nesse sentido para você, porque vocês, na CGU, vocês são o órgão máximo, né, de controle e de fiscalização dessa questão toda de integridade, de conduta proba, né, corrupção, tudo isso. E como que vocês estão sentindo, muito aí já nesses 10 anos do Proética, essa adesão os números ali, eles foram muito claros assim para mim naquele gráfico que você colocou, né, de 2015 até a última agora, 2019. E como que vem dando um salto exponencial, né, a adesão das empresas. Então, assim, no meu entendimento, é isso que eu queria confirmar com você, se é isso mesmo, as empresas vêm entendendo que cada vez mais é importante para elas, né? Porque, assim, fica um pouco subjetivo demais, talvez, aí, o ganho para a empresa. Poxa, eu vou fazer um investimento X para estruturar um programa de integridade, mas qual é o meu ganho? Aí você acabou de falar, não, é um ganho na imagem. E só abrindo uma aspas aqui, hoje em dia, a gente comentou isso também mais cedo, hoje em dia, eu penso que é muito pior para uma empresa ela ter uma má notícia circulando em redes sociais, né, do que às vezes sair num Bom Dia Brasil, que é um jornal que quase ninguém vai ver, ou de repente até num jornal na hora do almoço que quase mais ninguém vê televisão. Então, assim,
Rede social hoje é muito instantâneo, é muito rápido e o alcance é muito grande, é muito forte. Então, eu acho que essa questão da imagem, ela fala muito alto na hora de uma empresa se preocupar e, consequentemente, isso vai afetar lá nos clientes que vão procurá-la, que, consequentemente, vai afetar